Muito bem, então vamos ver como é que fica a representação de um vetor em coordenadas cartesianas. Então, em coordenadas cartesianas, vamos botar um exemplo aqui, tá? 20 e 40 newtons. O que significa isso? Que eu tenho um vetor que ele é dividido, tá? Um vetor de força, que ele é dividido em numa parte de 20, tá? Então, que vai ser sempre, o primeiro é sempre na abscissa, tá? E o segundo sempre na ordenada. Então, nós temos aqui, ó, a abscissa e a ordenada, tá? Os dois são positivos. Então, vamos pegar uma folha de papel milimetrado, novamente, certo? Eu vou fazer a caneta. Vocês, por gentileza, façam a lápis, tá? Um desenho sempre feito a lápis. Então, vocês vão usar novamente, ó, o centro do papel, na linha mais escura, né? Então, aqui. Então, desenhei a ordenada. E aqui agora, novamente na metade do papel, vou desenhar a abscissa. Então, tá aqui. Então, novamente, né? Sempre na linha mais... Sempre não, né? Mas procurem colocar na linha mais escura aqui, mais grossinha um pouquinho, tá? Então, aqui nós temos o vetor, desculpe, o eixo das abscissas, que nós vamos chamar de x, tá? X. E aqui nós vamos chamar de y. Então, x e y. Muito bem, agora nós vamos dividir essa folha de papel. Nós vamos trabalhar com o vetor 1 para 5, ou seja, para cada... Isso é chamado de escala, né? Escala. Então, vamos escrever aqui, ó. Escala. Porque nem sempre nós podemos desenhar 1 para 1. O que significa 1 para 1? Para cada 1 centímetro do meu papel corresponde a 1 newton, né? Então, vamos usar uma escala de 1 centímetro no papel corresponde a 5 newtons na folha. Na realidade, desculpe. Então, 1 centímetro na folha, no papel, né, corresponde a 5 newtons. Então, o primeiro centímetro aqui, ó, daqui até aqui, então nós temos o zero, certo? O zero, começamos bem aqui, ó, onde os dois se cruzam, tá? Onde os dois se cruzam. E aí nós vamos, então, fazer a contagem, né? Cada 1 centímetro, como diz a nossa escala, tá? Cada 1 centímetro, então, vai corresponder, na realidade, a 5N. Então, vamos botar aqui, ó, 5. Aqui, 10, né? 2 centímetros, 3 centímetros, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45, tá? E para a esquerda também. Então, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 15, menos 20, menos 25, menos 30, menos 35, que é 1 para 5, né? Menos 40 e menos 45. Tá? Eu errei aqui para vocês verem que não pode fazer, né? Então, aqui é 5 também. Vamos usar a mesma escala na vertical. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70. Se vocês fizeram como eu, então tem esses valores aqui. Para baixo, para trás, né, também, né? Então, menos 5, menos 10, 15, menos 15. Vamos fazer assim, ó. Então, menos 20, menos 25, menos 30,
menos 35, 5, 10, 15, 20, 25, 35, menos 40, menos 45, menos 50, menos 55, menos 60, menos 65, menos 70. Então, se fizeram como eu, certo? Então, vocês têm 45 para a direita, menos 45 para a esquerda, 70 é o máximo para frente e para trás, menos 70. Muito bem, então vamos desenhar agora o vetor 20 e 40. Então, primeiramente, ó, o 20 corresponde à abscissa. Então, vamos andar a 20. Ó. 20 positivo, então vamos andar à direita. Ó. 5, 10, 15, 20. Então, aqui nós temos o 20. Depois, nós vamos andar para frente, né? Ou seja, no eixo das ordenadas, que isso aqui representa a ordenada, 40. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, aqui, ó, esse é o ponto. E aí nós vamos, então, traçar o nosso vetor. Então, o vetor, ele vai começar do zero, né? E vai até a pontinha lá, certo? Então, estou fazendo a caneta aqui, porque para visualizar melhor, né? A lápis fica muito apagado. Pessoal, detalhe, ó, tem que prestar bem atenção nisso aqui, ó. Então, ó, vou tentar explicar para vocês aqui, ó, noutra folha. Noutra folha. Então, o pontinho tem que ser exatamente na intersecção, né, do 40, do 20 e do 40. Ele não pode estar nem assim, né, nem assim. Eles têm que estar exatamente em cima do ponto, tá? Então, se o ponto está aqui, ele tem que ficar o vetor bem em cima, entenderam? Então, ó, o ponto está aqui, não pode nem ficar para cima, nem para baixo. Errado esse. Ele tem que ficar em cima, ó. Ele tem que terminar, ó. Tem que terminar exatamente no ponto, certo? Então, dito isso, então nós fechamos aqui, né? Fizemos o nosso vetor. Vamos chamar, então, isso aqui de vetor F, tá? F. Muito bem. Então, nós já fizemos o vetor F, tá? Vamos fazer mais 3 vetores. 3 vetores. Eu vou copiar novamente o vetor F. Aqui. Então, símbolo de vetor F, né? Vetor é isso aqui. Então, aqui nós temos o 20 e aqui o 40, certo? E vamos chamar o outro vetor F, tá? Para diferenciar esse F aqui desse outro F aqui, vamos chamar de esse de F1 e esse de F2, tá? Índice 1 e índice 2. Vamos chamar aqui de menos 30 e aqui 50, tá? O F3, vamos chamar de menos 45, né? Vamos colocar os valores menos 45 na abscissa e menos 35 na ordenada, tá? E o F4, 40 na abscissa e menos 37,5 na ordenada. Então, vamos desenhar agora, né? Pessoal, o que significa o vetor, que eu acabei esquecendo de explicar, né? O que significa aqui o vetor F1? Que F1 é uma força, né? Então, imagina um objeto que eu estou puxando com uma força F1 nesta direção aqui, ó. Nesta direção aqui. E nesse sentido, tá? Então, estou puxando o objeto nessa direção e nesse sentido com esta força aqui, com esse tamanho da força, tá? Então, agora vamos ver esse mesmo vetor, tá? Esse mesmo vetor, antes de nós fazermos aqueles outros, vamos fazer nas coordenadas polares. Como é que eu vou representar, então, nas coordenadas polares? Nas coordenadas polares eu vou representar o mesmo F1, certo? Só que agora eu vou mostrar da seguinte forma. O vetor, né, propriamente dito, então, o F1, tá? Ó, detalhe que aqui eu vou tratar como módulo do vetor F1, certo? Então, eu não vou botar setinha. Então, eu vou tratá-lo agora apenas como escalar, como valor, como intensidade, tá? Qual é a força que eu realmente estou fazendo, puxando para lá, nesse sentido. E o ângulo que vai me dizer, o que vai me dizer o ângulo? A direção e o sentido,
tá? A direção e o sentido. Então, vamos ver como é que fica o nosso vetor em coordenadas polares. Então, para isso, eu vou pedir aqui, né, ajuda do nosso transferidor e da nossa régua. Como é que eu vou medir, então, a intensidade do vetor? Então, eu vou medir aqui, né? Vou medir aqui com a régua mesmo, exatamente, com a régua, né? E vou medir, deu mais ou menos 8,9 centímetros. Então, 8,9 centímetros, tá? Eu tenho que multiplicar pela escala, que é 5N, né? Por centímetro, tá? Então, 8,5N vai valer quanto? Vamos chamar então, vamos pegar a minha calculadora, tá? Só um momentinho, pegar aqui a calculadora, vamos ligar a calculadora, certo? E vamos multiplicar 8,9 vezes 5, que dá, então, 8,9 vezes 5 igual a 44,5, tá? Então, 44,5 newtons agora, certo? Então, esta é a força que eu estou puxando nesse sentido aqui, ó. Então, estou puxando com essa intensidade, né? Tá? De 44,5. É como se eu estivesse puxando, ó. Ou eu estou puxando aqui com duas forças para cá, uma de 20 e outra de 40, tá? E resulta numa força F1 aqui, né? De 44,5. Então, vamos escrever esse vetor F1 aqui, ó. F1 em coordenadas polares, ó. 44,5N. E vamos ver o ângulo agora. Como é que eu meço o ângulo deste vetor? Então, vamos pegar o nosso transferidor. Cuidado aqui com o transferidor, ó. O transferidor tem que estar exatamente na linha, ó. Aqui, ó, o zero, certo? O zero. Então, cuidado onde é que é o ponto zero do transferidor. Tem que casar o 90 aqui, ó. E o 270 aqui, ó. Tem que casar certinho. Quando casar, a gente vai medir. Olha ali, então. Daqui até aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tá dando 63,1 mais ou menos, né? 63,1 graus. Então, vamos botar aqui, ó. 63,1 grau. Ok? Então, já descobrimos, então, como é que faz o vetor em coordenadas polares. Então, vamos lá. Vamos continuando, né? E vamos fazer aqui os vetores F2, F3, F4. Do mesmo jeito. Então, muito bem. Vamos lá. Primeiro, menos 30. Ó, menos 30 agora, hein? Eu vou andar na abscissa novamente, ó. Menos 30. Depois eu vou andar 50 na ordenada, ó. 50 é aqui, ó. Então, 30 e 50, tá? Então, um pontinho ali, ó. Vamos agora traçar o vetor, certo? Vetor F2, exatamente. Então, aqui nós temos o vetor F2 em coordenadas cartesianas, tá bom? E como é que fica em coordenadas polares? Então, vai ser... Aqui estou medindo 11,7 centímetros, né? 11,7 centímetros. Então, vamos ver aqui no 11,7 vezes 5, que é a escala, né? Dá 58,5. Então, o vetor F2, tá? Vamos botar aqui, ó. Escala polar, né? Polar. E aqui, cartesiana. Cartesiana. Na coordenada polar, então, nós temos que o F2 é igual a... Então, 58,5 newtons. Olha a diferença, ó. Aqui o newton, né? O newton tá aqui e aqui o newton, ó. Porque agora o newton corresponde ao 20 e ao 40. Aqui só corresponde ao valor aqui, ó, do módulo, né? E o ângulo. Então, vamos medir o ângulo aqui do nosso
vetorzinho, né? Vetorzinho. Então, vamos medir aqui. Novamente, ó, colocando 0, 0, 90 aqui, 270 aqui, e nós vamos medir. Então, nós temos aqui, qual é a medida aqui, ó? 90, né? 90. Deixa eu botar aqui que não ficou certinho. Então, 90, 100, 110, 120, 121, 121. Vamos pegar a lupa aqui, né? Ó, 121. Procurem ler sempre em cima aqui, né? Bem em cima, para evitar paralaxe. 121,4, né? Então, 121,4 graus. Esse, então, é o nosso vetor, né? Pessoal, percebam que tá, ó, eu estou dividindo esse gráfico aqui, ó, em 4 partes, né? Vamos chamar isso de quadrante. Nós não, né? Chama-se isso de quadrante. Então, nós temos aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, vamos desenhar o próximo ali, ó, para vocês verem o que acontece. Tá? Então, o próximo vetor, menos 45, deu ali, hein? E menos 35, ó, vai dar bem aqui, ó. Bem aqui. Então, novamente, vamos fazer a... Ó, vamos fazer a medida aqui. Certo? Parte do zero e chega lá. Vamos ver, tem 11,4 aqui, tá dando. 11,4. Então, 11,4 centímetros, 11,4 vezes 5, que é a nossa escala, tá? Então, dá 57. Então, vamos escrever aqui, vetor F3, 57N. Então, vamos ver aqui. Ficou meio ruinzinho aqui, então vamos refazer de novo aqui. Então, aqui, ó, vou desenhar, né, o vetor menos 45, então menos 45 e menos 35, vai dar aqui, certo? Então, aqui vai ser o desenho. Então, vamos medir novamente, né? Vamos medir, tá? 11,4. Então, 11,4 vezes 5, que é a nossa escala, 57. Tá? Então, 57 newtons é o nosso vetor. Então, eu já coloquei aqui, tá? Agora, vamos medir o ângulo. Vamos medir o ângulo. Então, presta atenção aqui no ângulo, né? Ó, eu coloco o ponto 0, 0, certo? Tem que cuidar que ao 0, 0, tem que encaixar direitinho, ó. 0 aqui, 180 aqui, o 90 ali, certo? E o 270 aqui, ó. Então, tem que encaixar direitinho, né? Certo? E aí a gente mede. Então, duas maneiras de medir. Por aqui ou por aqui. Então, vamos medir. 180, 190, 200, 210, 215, 216, 218,1 aqui, ó. 217,7, tá? Ou eu meço por aqui, ó, 217,7, ou eu meço por aqui, tá? Então, vamos escrever ali, 217,7. Então, 217,7 graus. Então, vamos medir agora pela outra forma. Então, novamente, né, encaixamos aqui, tá? E agora medimos assim, ó. Então, vai ser o seguinte, ó. 90, né? 90, 100, 110, 120, 130, 145,9. 145,9. Para nós dizermos que é por esse lado, então, opa! Então, por esse lado, nós vamos colocar que ele é um valor negativo, né?
142,3 graus, certo? Negativo. Negativo. Por que é negativo? Por causa disso, ó. Vamos lembrar aqui, ó. É o sentido horário. O sentido horário é negativo. Se for pelo sentido anti-horário, é positivo, entenderam? Onde é que entra aqui agora isso aqui? Então, aqui positivo, por esse sentido positivo, e por esse outro aqui negativo, tá? Então, vamos desenhar agora o próximo vetor. O próximo vetor é o vetor F4. Então, o vetor F4 vai dar 40, positivo, então é para a direita, 40, e 37,5, ó. Se aqui é 35, aqui é 40, então ele vai ficar entre um e o outro, né? Então, 40, positivo, e menos 37,5. Muito bem. E aqui a gente desenha, né? Nós desenhamos o vetorzinho aqui. Aqui deu 10,9 para mim, né? 10,95. Tá? 10,95. Aqui nós temos o F4. Tá? Então, F4 novamente, 10,95. Vamos chamar aqui o nosso querido calculadora, vezes a escala, né? 54,8. Vamos arredondar, né? Para ficar mais fácil. Então, o F4, em coordenadas polares, vai ter o valor de 54,8 newtons. Tá bom? E o ângulo? O ângulo, então, vai ser... Então, vamos medir o ângulo, certo? Então, aqui, novamente, eu posso medir de duas formas. Ou eu dou a volta completa, né? Ou eu meço do outro lado, pelo outro jeito, né? 10, 20, 30, 40 e 2,5. 42,5 negativo. Tá? Então, menos 42,5 graus negativo. Ou, então, ali, ó. Então, aqui, ó, 270, né, 280, 290, 300, 310, 312,5. E para o lado de cá, 270, 280, 290, 300, 310, 317,5. E para o lado de cá, então, 10, 20, 30, 42,5 negativo. Então, tá aqui, ó. 317,5 positivo e menos 42,5 negativo. Certo? Feito isso, então, vamos para o próximo grupo de vetores, tá? Então, tá aqui, ó. F1, tá? Dá 80 e menos 15. Coordenadas cartesianas. Daqui por diante eu não vou mais falar que coordenadas cartesianas, tá? Que é só ver o jeito que está expresso o vetor. O F2, tá? É menos 70 e 90. O F3, menos 40 e menos 60. E F4, 65 e 30. E vetor em coordenadas polares, né? Eu também não vou mais falar sobre isso. Então, vai ficar... Nós vamos fazer as medidas, né? F1, F2, F3, F4. Muito bem, então vamos fazer esse vetor aqui, ó, esse grupo de vetores, ó, em 5 em 5 não dá mais, ó. Então nós vamos ter que mudar a escala. A escala agora vai ser 1 centímetro para 10 newtons. Tá? 1 centímetro para 10 newtons. Muito bem, então vamos pegar outra folha. Outra folha. Novamente nós vamos fazer aqui, ó, o vetor na metade, certo?
Ó, por isso que é bom fazer a lápis, né? E aqui a ordenada. Então nós temos o eixo, né? Abscissa, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, tá? Aqui novamente nós vamos chamar de x, apelidar, né? E aqui de y. Fx e Fy. Muito bem. Então vamos desenhar agora, né? De 10 em 10, então. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Mesma coisa aqui para cima, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vamos botar até 100 para ficar bonitinho, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E para a esquerda, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60, 70, menos 80, menos 90. E para trás, né? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 60, menos 70, menos 80, menos 90 e menos 100. Por que eu não preciso fazer mais, pessoal? Porque aqui, ó, não tem nenhum acima de 100, de 90, ó. Tá? Só terminamos em 100 para ficar bonitinho, né? Só por isso. Podia ter terminado em 90 também, sem problema. Sem estresse. Então tá aqui o nosso gráfico, tá? Aqui vão ser as representações do Fx, então da primeira coluna, e aqui do Fy, né? A segunda coluna. Então, muito bem, vamos lá. Terminamos aí fazendo aí os vetores. Então, o primeiro vetor, né, o F1, vai ser 80, então vai lá no 80 e menos 15, ó. Menos 15. Então, esse é o nosso primeiro vetor, tá? Então, aqui, ó, estou medindo aqui, parte do zero, né? Chega aqui. E já vamos fazer a medida também, né? Para agilizar já a nossa vida, né? Deixa eu tirar aqui o mouse que está me atrapalhando. Então, aqui dá 8,2 aqui, tá? Para mim. Só que agora é diferente, ó, 8,2. Então, vamos trazer a calculadora, ó. 8,2 vezes a escala, ó, 10 a escala agora, ó, que vai dar 82. Certo? 82 newtons. Não pode esquecer da unidade, né? 82 newtons. E o ângulo, tá? O ângulo. Eu vou medir só isso aqui, ó, em negativo, né? Dá em torno de 11 aqui, ó. Ó, 10,5. Certo? 10,5 graus. Negativo, né? Menos 10,5 graus negativo. Se quer saber qual é o outro ângulo, o que ele faz? É só fazer assim, ó. 360, que é uma volta inteira, né? Menos 10,5. Aí tem 349,5, tá? Então, isso aqui, ó, 349,5 graus. Muito bem, vamos desenhar agora o próximo, tá? F2. Depois a gente vai corrigir tudo isso aqui, para ver se nós estamos fazendo certo, tá? Então, F2 agora está em menos 70, ó, agora é para a esquerda, ó. Menos 70, e agora lá para cima, ó. Menos 70 e 90. Ó, menos 70 e 90. Então, vamos desenhar agora, ó. Vamos desenhar aqui.
Tá? O meu aqui está dando 11,5 centímetros. 11,5 centímetros, então 11,5 vezes o 10, que é a nossa escala, tá? 115. Então, vamos botar aqui 115 newtons, tá? 115. E o ângulo? O ângulo, deixa eu botar aqui, ó, a setinha, né? Representação, não, isso não é seta, isso aqui é representação vetorial, tá? Vou dar uma seta. Seta é seta, vetor é vetor, né? A gente só fala seta para ficar mais fácil. Então aqui, ó, vamos medir aqui, né, o ângulo a partir do x positivo. Então, o ângulo do x positivo vai estar 90, né? 90, 100, 110, 120, 128 graus. 128 graus está dando o meu aqui, mais ou menos, né? É permitido aqui 1 grau a mais, 1 grau a menos, tá? Tá perfeitamente. E vamos colocar o nome, né? Esse aqui é o F1, esse aqui é o F2. Vamos fazer agora o F3, tá? O F3 é menos 40, ó, novamente, ó, menos 40, certo? E menos 60. Então, vamos lá para o 60, ó. 60, opa, passei aqui, ó, menos 40 e menos 60. Então, vamos desenhar aqui, para nós ficarmos felizão, né? Felizão. Então, vamos desenhar aqui, ó, partindo do zero. Ó, tá dando 7,3 aqui no meu, né? 7,3. Então aqui nós temos, ó, 7,3 aqui, ó. Então, menos 40 e menos 60. Então tá aqui, ó, o vetor, né? Aí medindo 7,3, certo? 7,3 vezes 10, nem precisa mais fazer na calculadora, né? 7,3 vezes 10, 73 newtons. E o ângulo? O ângulo, então, novamente, né? Põe o nosso vetor aqui, nosso transferidor, certo? Transferidor. E agora meço, ó, vou medir por aqui, ó. Então, 90, 100, 110, 120. Aí a gente dá uma 123 graus. Negativo, né? Menos 123 graus negativo. Se eu quero saber, então, quanto é que dá em positivo, é só fazer isso, ó, 360 menos 123, que vai dar 237 graus. E, finalmente, o F4. Então, vamos desenhar o F4 aqui, tá? Olha uma coisa que eu esqueci de colocar, ó, vetor, né? Assim, vetor. Ninguém me corrigiu, né? Então, vetor F4. O vetor F4, então, é 65 positivo. Então, 65 e 30, ó. E 30. Vamos lá aqui, ó. 65, então fica entre o 60 e o 70, tá? E o 30. Então, tá aqui o vetor. Então, novamente, né? Então, tá aqui, ó. 65 e 30, certo? Então, vamos desenhar agora. Tá? Então, partindo do zero. Então, aqui, ó, partindo do zero. Certo? Vou medir aqui, então, deu 7,1 aqui para mim, tá? 7,1, então dá 71 newton, tá? Vamos medir, então, o ângulo disso, né? Isso aqui é mais fácil para medir, tá? Isso aqui é mais tranquilo. Aqui nós colocamos no 0, 0, certo? 0, 180. Aqui 90, 90, então tem que botar aqui, ó, 90 e 270, 0 aqui, 180 aqui. E a gente mede, né? A gente mede, então. Esse aqui dá mais ou menos 34. 34 graus. Depois a gente vai corrigir tudo isso aqui, né?